Oi, oi, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui para mais um dia do devocional, o sexto dia, né? E eu espero que o Senhor ele continue falando com vocês, né? Aleluias, grande Deus. E hoje, excepcionalmente hoje, eu vou fazer diferente. Hoje eu vou louvar primeiro. Amém. Vou fazer a oração, né? Vou ler a palavra, claro, né? Aleluias. E vou ler a palavra, vou orar e vou louvar o louvor. Primeiramente. Amém. Que diz assim: a palavra do Senhor que se encontra em Lucas 10, do seu versículo 25 até o seu versículo 37. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Está assim como tema, o bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como os lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: É quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao ver, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os a hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes, Jesus pergunta para ele, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faça da mesma forma. Aleluia. Grande Deus. Deixa eu. Aleluia. Senhor, meu Deus, eterno e amado Jesus Cristo, diante da tua presença, eu já quero apresentar esta palavra em tuas mãos, Pai, para que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito a falar aos corações de cada um. Deus, continua fazendo o teu querer, a tua vontade nas nossas vidas, renovando nossas forças, Pai, dando graça, discernimento, entendimento da tua palavra, Pai, para que a gente venha entender aquilo que o Senhor quer nos mostrar, aquilo que nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Então, usa meus lábios, Pai, para que outras vidas venham ser edificadas, vidas venham ser curadas, venham ser saradas, e que a tua palavra, que ela é viva e eficaz, venha libertar, venha curar, venha sarar, venha confortar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, porque o que muda as nossas vidas é a tua palavra, e a tua palavra é a tua própria presença.
Aleluia, Jesus Cristo. Então, nos ensina, nos capacita, em nome de Jesus. Amém? Vou pôr um louvor aqui, né? Porque eu senti de fazer dessa forma hoje, né? Não sei como vai ser nos outros dias, se for da mesma forma, eu não sei, tá? Mas tá nas mãos do Senhor. É o Senhor que sabe, é o Senhor que nos conduz, né? E a gente tem que fazer da forma que o Senhor quer, né? Que tudo que Ele faz é perfeito. Amém? Glória a Deus. Santo Espírito de Deus. Nosso Deus é tremendo e maravilhoso. Aleluias. Peraí, gente, deixa eu só arrumar aqui para eu poder enxergar a letra. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi e espancaram ele até o chão cair. Quanto ele sangrava, o cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. E estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita, quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não amou, fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu e alguém caído pelo chão continuou. Escute. E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião. Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou seu sangue e te levantou. Fez da tua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nenhum que você tinha para oferecer. Não, se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia, glória a Deus. Esse louvor é lindo, gente. Eu sei que não é muito bom no tom da minha voz, né? Mas eu gosto muito desse louvor. Gosto muito mesmo. Porque é a verdade, né? Muitas vezes, né? Aleluia, Jesus Cristo. As pessoas não percebem, mas para a gente poder ter compaixão por alguém, a gente precisa ter o amor de Cristo dentro de nós. Porque por nós mesmos, irmãos, a gente não tem amor por ninguém. Por nós mesmos, nós não ajudamos ninguém.
Por nós mesmos nós não fazemos bondade a ninguém, de verdade, né? Nós viemos, aleluias, de uma geração já pecaminosa, né? Então, aleluia, Jesus Cristo. Por isso que a palavra do Senhor diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço, né? Porque, aleluia, nós aprendemos tudo com o Senhor. Nós aprendemos tudo com o Senhor, né? Se a gente é uma pessoa melhor, é porque o Senhor entrou em nossas vidas. Ele entrou em ação, Ele mudou tudo dentro da gente, nos nossos pensamentos, na nossa forma de falar, de agir, de olhar, né? É Ele que faz isso, não é a gente. A gente não tem esse poder, né? Não é nosso mérito. Então, por isso que a gente tem que ter esse reconhecimento que é o Senhor que faz. E é só Ele mesmo, só Ele que faz, né? E aqui é uma parábola muito interessante, né? Porque aqui quando o Senhor Jesus ele fala do bom samaritano, ele fala como parábolas. Aleluia, Jesus Cristo, para um doutor que perguntou algo para o Senhor, né? Como que ele fazia para herdar a vida eterna, né? Aleluia, Jesus Cristo. E o Senhor falou para ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Prioridade. Primeiro, o Senhor. De toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a si mesmo. Como você gostaria de ser tratado, né? Como que você se vê? Como que é o amor para com você mesmo? Depois vocês meditam aí e pensem. Como que é, né? Porque aqui tá falando prioridade, primeiro é o Senhor. Segundo, amar ao próximo como a nós. Então, nós temos que entender que primeiro é o Senhor. Mas depois a gente tem que se amar, se cuidar, se valorizar, entender o que a gente precisa melhorar, entender as coisas que a gente já melhorou, reconhecer também nossos erros. Tem várias coisas que nós precisamos perceber, né, e colocar em ação em nossas vidas, né? E nós precisamos sim nos amar. Porque se a gente não conseguir se olhar no espelho, se a gente não conseguir se amar, gostar da nossa companhia, não conseguir, como que eu posso dizer, se cuidar, sabe? E eu falo isso para tudo, em todos os sentidos. A gente tem que se cuidar, se levar para passear, né? Tudo. Isso é amor que a gente tem por nós mesmos. E aí sim, quando a gente entender isso, esse reconhecimento, colocar isso para dentro da gente, a gente vai saber também amar o próximo. Por quê? Porque se a gente sabe se amar, a gente vai saber amar as pessoas também. Com amor nosso? Não. Com amor de Cristo. Porque Ele falou que Ele é prioridade. Né? Porque quando a gente coloca o Senhor como prioridade, a gente vai aprender a nos amar e vai saber também passar esse amor para as pessoas. Porque do mesmo jeito que a gente quer ser amado, a gente também tem que amar as pessoas. Do mesmo jeito que a gente quer ser perdoado, a gente tem que perdoar as pessoas, né? Do mesmo jeito que a gente quer ser tratado, a gente tem que tratar as pessoas, né? Então, tudo da mesma forma que nós faríamos para nós, a gente tem que fazer para o nosso próximo. Porque tá falando amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos analisar isso porque é muito profundo e é muito forte isso daí, né? Aleluia. E ele continuando aqui, né?
para justificar, para fingir que não sabia, não estava entendendo o que Jesus estava falando, ele perguntou quem era o meu próximo. E aí, o que Jesus fez? Contou uma parábola para ele. Aí ele falou de um certo homem de Jerusalém. Não, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caía nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e o espancaram, se retiraram deixando meio morto. Ou seja, um homem passando ali, né, eu tô aqui imaginando, não é que diz aqui, tá? Eu penso, esse homem estava ali descendo, né, aleluia, de Jerusalém para Jericó, porque ele ia fazer alguma coisa, certo? Tem lógica, né? Dele sair de um lugar para ir para outro se não tiver algum propósito de fazer alguma coisa, certo? Então ele estava ali indo para Jericó e de repente, né? Como isso também pode acontecer nas nossas vidas, mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos guarda, mas também a gente precisa estar em vigilância. Mas no caso desse homem, Jesus estava querendo mostrar que, aleluia, Jesus Cristo, como que é que a gente pode aprender a amar o Senhor de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então ele estava, aleluia, fazendo uma demonstração, né, do que seria amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, né? Então aqui aquele homem, ele de repente passando ali, aí apareceu pessoas, né, salteadores no caso, assaltando ele, né, que espancou ele e deixou ele meio que já praticamente morto, porque ele apanhou muito, ele estava muito machucado, muito ferido, né? E ali vai mostrar que no meio do caminho, ele lá ferido, caído já no chão, né, passou um sacerdote, ao qual viu ele e com pressa das suas coisas, tal, imagino eu, né, nem se importou, simplesmente olhou e passou, né? E quantas das vezes, às vezes a gente faz isso? Às vezes a gente vê pessoas ali precisando de ajuda e a gente passa reto, não se importando, né? Aleluia, grande Deus, né? Com aquela situação, com aquela pessoa, né? Não tô falando que tudo a gente precisa ir e fazer, nem tudo Deus vai permitir. Não é isso que eu tô dizendo, mas eu tô falando que tem situações que a gente pode sim fazer e às vezes a gente não faz, né? Então ali passou esse sacerdote e olhou para ele e era como se não tivesse ninguém ali. Passou normal e passou reto e foi-se embora, né? E ali no mesmo lugar, aquele homem ainda ferido, caído ali no chão, passou um levita da casa do Senhor. E ao ver ele, também nem se importou, estava também com pressa, né? Porque talvez ele tinha que louvar, né? Se preparar, tal. Mas esqueceu de ajudar o seu próximo, né? Como sacerdote também esqueceu de ajudar o seu próximo. Aleluia, Jesus Cristo. E passou. Aí, logo em seguida, vai aparecer uma terceira pessoa, que no caso é o samaritano. Por isso que chama a parábola do bom samaritano. Porque aquele homem foi o único que passou ali, que viu aquele homem. E ele estava ali com, eu acredito né, com algum carrinho, alguma coisa. E pôs ele ali, né? Ou não sei se levou ele, né? Porque aqui eu não, né? Aqui ó, fala assim: mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando atou as feridas
deitando-lhes azeite e vinho, então pondo sobre... falou assim, ele colocou ele sobre uma cavalgadura, né? E levou ele numa estalagem e cuidou dele, né? Aleluia, eu não prestei atenção nessa parte, perdão. Então ele colocou ele como se fosse num carrinho, né? E levou ele até o hospital. Aleluia, Jesus Cristo. E cuidou daquele homem, né? Atou suas feridas, limpou, né? E ainda ele partindo, porque provavelmente ele também estava com pressa, mas mesmo assim isso não impediu dele ajudar aquele homem que estava caído ali na beira do caminho, né? E ele falou, tudo que gastar mais eu pago quando eu voltar. E deixou ali, né? Naquele lugar, como se fosse um hospital, né? Aleluia, Jesus Cristo, para que cuidassem daquele homem que estava todo machucado, todo ensanguentado, né? Aleluia, Jesus Cristo. Mas ele já tinha preparado antes, né? Não deixou aquele homem daquele jeito. Ele já levou ele, já limpou ele antes, tudo, e levou para que cuidassem melhor dele, né? Aleluia, Jesus Cristo. E Jesus continuou nessa parábola. Ele perguntou para o homem: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faça da mesma forma, né? Então, aqui, né, Jesus queria o quê? Ensinar aquele homem que pra gente poder herdar o reino dos céus, a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que a gente faz para um pequenino do Senhor, ele não está dizendo que é uma pessoa pequena, exatamente. Ele está falando de uma pessoa que é escolhida por ele, uma pessoa que ele ama. Então, tudo aquilo que nós fazemos para alguém, né? A gente está fazendo para o Senhor. Olha que forte isso, né? Então, tudo que a gente também deixar de fazer para alguém, a gente está deixando de fazer para o Senhor. Olha só que profundo isso, né? Eu não estou falando que tem situações e situações, como eu disse, mas tem coisas que é Deus nos provando para ver se a gente realmente nós somos servos fiéis dele, para ver se a gente vai ajudar, se a gente vai ter alguma ação, entendeu? Porque é oração, orar, mas tem que ter ação, certo? Então, aleluia, Jesus Cristo. Então ali, aleluia, Jesus Cristo, ele queria ensinar aquele homem que é necessário a gente amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. E não é só ir buscar ele, não é só ir adorar ele. Porque às vezes no meio do caminho, daquele trajeto que às vezes você está indo para a igreja, ou está indo para a faculdade, está indo para o trabalho, vai ter alguém que está precisando da sua ajuda. E é claro que o Senhor ele vai te tocar, né? Nem tudo é pra gente colocar a mão, mas tem coisas que é pra gente sim intervir, porque Deus ele tem o seu tempo certo de tudo, né? Então a gente precisa saber também discernir quando o Espírito Santo tá dizendo pra gente, vai ali, ajuda, ora pra aquela pessoa, sabe? A gente precisa ter essa sensibilidade de ouvir e de obedecer ao Senhor. Eu falo porque eu também tô aprendendo, gente. Eu não sou melhor que ninguém, nunca fui e nunca vou ser. Mas eu tô aqui ministrando a palavra do Senhor que o Senhor gerou no meu coração, que é pra mim e pra você, sabe? Porque a gente precisa aprender a ter essa sensibilidade para que, aleluia, o nome do Senhor ele venha a ser glorificado.
e verdadeiramente as pessoas verem que nós somos marcados pelo sangue do Senhor Jesus. Para as pessoas verem que a gente tem um brilho do Senhor Jesus, né? Então é importante, muito importante, que a gente entenda isso. Aleluia, Deus Santo, Deus de glória e poder. Então, Pai, aleluias, grande Deus. Aleluias. Então, o nosso Pai Celestial, Ele quer que nós aprendamos e que nós também não rejeitamos Ele, né? Que nós venhamos sim ter orgulho de servir a Ele, de fazer para Ele, porque tudo é para a honra e para a glória dEle, né? E o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Aleluia, grande Deus. E aqui nós aprendemos que não adianta eu ir para a igreja, não adianta eu ser servo do Senhor, se eu não agir como Jesus age, se eu não falar, se eu não olhar, se eu não ouvir como o Senhor Ele faria. Não adianta. O Senhor Ele não quer uma pessoa que está acostumada somente a ir para a casa dele, só isso. O Senhor quer que a gente ame Ele de todo o nosso coração. O Senhor quer que a gente adore Ele de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Porque se a gente entender isso, por isso que mostra nos 10 mandamentos que se a gente souber amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nós saberemos fazer todos os outros mandamentos. É isso que a palavra diz. Se a gente souber esses 2 primeiros mandamentos, nós saberemos fazer todos o resto. Porque a gente vai ver que não vai bater com o amor de Cristo. Porque o próprio Espírito, ele nos incomoda, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a palavra do Senhor diz. Né? Então, ele mesmo vai nos incomodar. Isso sim, isso não. Isso é para você, isso não é para você. É para você seguir esse caminho e não esse caminho. Entende? Então, aleluia, Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ter a sensibilidade de pedir isso para o Senhor, uma sensibilidade de ouvir, de obedecer, de fazer a vontade dele, de fazer o querer dele, né? E que ele mude tudo que precisa ser mudado em nós, de dentro para fora. Aleluias, grande Deus. Então que nós venhamos aprender com o Senhor. Ele quer pessoas que amem de verdade Ele, de coração. Não pessoas que falam que amam Ele, mas o coração está totalmente longe, os pensamentos estão longe, está tudo longe dele, né? Eu não posso vestir uma roupa de crente e falar que eu sou crente se minhas atitudes não condizem, entendeu? E isso aqui não é para atacar ninguém, tá, irmãos? Eu tô falando porque o Senhor, Ele tá me direcionando a falar isso, tá? Não é isso, o Senhor, Ele tá procurando verdadeiras adoradoras que adorem Ele em espírito e em verdade. Pessoas que amem Ele de verdade, que queiram fazer de verdade, que ajam como Ele, que sejam realmente imagem e semelhança dEle, parecido com Ele, porque a palavra diz que nós temos que ser parecidos com eles, imagem e semelhança, entende? Isso é muito forte, entende? Então a gente precisa entender que as nossas vontades, elas estão abaixo da vontade do Senhor, né? Porque a vontade do Senhor, ela é maior e melhor que as nossas. Então as nossas vontades têm que estar abaixo da vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor tem que estar acima das nossas vontades, entende? Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe como fazer as coisas. A gente não sabe, mas Ele sabe, né? E Ele vê e ouve coisas que eu e você não vê e nem ouve. Então, não questione nada do Senhor. Deixa Ele fazer da forma dEle. Confia de verdade nele. Deposita tudo nas mãos dele e queira se parecer com ele, sabe? Queira adorar realmente ele em espírito e em verdade, se entregar de verdade a ele, sabe?
porque aí a gente vai conseguir fazer como esse bom samaritano, que agiu dessa forma tão maravilhosa, tão linda, na vida desse homem que estava ferido, que foi assaltado, que foi espancado, né? E ele cuidou dele, né? Coisas que nós, como cristãos, deveríamos fazer, né? Aleluia, Jesus Cristo. Porque, aleluia, Jesus Cristo, grande Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Então nós temos que ser como esse homem, né? Que não fala de religião nem nada do que ele servia, mas aqui não fala, mas fala que ele agiu de uma forma que agradou o coração do Senhor, né? Então nós também temos que agir dessa mesma forma, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Espero que o Senhor tenha falado com você, assim como Ele também me ensinou nesta noite, né? E que o Senhor possa continuar falando conosco. Amém? Compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você quiser, com quem você sentir. Amém? E que Deus continue te abençoando, falando contigo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eterno e amado Jesus Cristo, já quero terminar esse vídeo, aleluia, e entregar nas tuas mãos, Pai, esse canal, para que seja bênção na vida das pessoas, para que cada palavra ministrada, cada oração, Pai, cada louvor, venha trazer um fruto bom na vida das pessoas. Venha trazer mudança, venha trazer cura, venha trazer o consolo, o refrigério que cada uma precisa, ou libertação, transformação. Não sei, Pai, mas que esse canal venha ser bênção para a vida das pessoas e cada coisa postada, Pai, seja para a tua honra, Pai, seja para a tua glória, meu Deus. E que o Senhor venha dar força, venha dar graça para o teu povo, Jesus. Pai, nos ajuda nesses tempos maus, nesses tempos que tem sido difícil, complicado, mas que o Senhor venha, Pai, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá as estratégias, Pai, e nos dá a direção certa em tudo que nós devemos fazer e aquilo que nós também não devemos fazer, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te louvo. Amém. E graças a Deus. Amém. E até o próximo devocional, se assim Deus nos permitir.